Será que você já está no grupo de risco? Será que a alimentação, do jeito que você vem levando ela e o sedentarismo, com o tempo, isso não vai fazer com que você vá tendo sobrepeso e vai chegar à obesidade, que isso vai fazendo com que a sua glicemia fique alta por muito tempo e você está pré-diabético? Também a mesma alimentação não vai acabar fazendo com que você tenha uma hipertensão arterial? Tudo o que vai causar a obesidade, o diabetes do tipo 2 e a hipertensão está relacionado à maneira que você come e à quantidade de exercícios físicos que você faz. Então, como saber se você já está dentro desse quadro de riscos? Olá pessoal, meu nome é Emílio, sou proprietário da academia Área 7, sou coach e sou treinador e eu vou ter uma conversa rápida aqui com vocês para levantar alguns dados. 4 milhões de pessoas morrem por ano por causa da obesidade. E você está aí preocupado com o coronavírus. São cerca de 600 milhões de adultos, 100 milhões de crianças ao redor do mundo que são atingidos pela obesidade. Atingidos, por assim dizer, né? São acometidos por essa doença. E 48% das pessoas que morreram por conta do coronavírus tinham pressão alta. Tá? Só que não tem como olhar a obesidade como uma doença isolada, ou olhar o diabetes do tipo 2 como uma doença isolada, ou a hipertensão arterial como uma doença isolada. E isso acontece muito. Por quê? Porque existe um olhar para remediar as coisas e remediar as doenças. E nesse remediar, as pessoas acabam se perdendo. Remediar não cura as coisas. Cura e remediar são coisas diferentes. Eu vou sair do conceito de doença para você entender isso da forma que eu explico. Por exemplo, uma dor de cotovelo. Como que resolve esse problema? Talvez com um novo amor, com o perdão. Mas como que as pessoas remediam isso? Remediam com álcool, com drogas, remediam com uma saideira, com bar, com festas, entende? Esse é o ato de remediar as situações, remediar as coisas. E a doença tem esse mesmo olhar. As pessoas em geral não buscam a cura. Hipócrates, que é o pai da medicina, depois de Imhotep, Imhotep é anterior a ele tinha várias frases de impacto que elas chegam até hoje. Mas uma delas é: antes de curar alguém, pergunta se ela está disposta a abandonar o que a adoece. Essa é a parte mais difícil, porque as pessoas não querem abandonar o que adoece elas. Aí voltando para dentro desse conceito de obesidade, de hipertensão e de diabetes do tipo 2. Vem tudo da mesma causa. É tudo a mesma coisa, inclusive, a gente olhar para elas. Você não vai encontrar pessoas que está dissociado isso. É claro que pode ser que na sua rua, na sua família, tem alguém que é magro e que está com hipertensão arterial. E também tem uma pessoa que é magra e mesmo assim o diabetes dela está alterado. Só que se essa pessoa tivesse a predisposição a ganhar peso, a entrar no sobrepeso, a entrar na obesidade, ela estaria assim. As pessoas, num grande número, têm um costume que até assim me deixa chateado, porque dá cada vez mais trabalho de eu tentar ajudar algumas pessoas, que é ficar olhando a exceção à regra e querer viver por aquilo ali. Então existe lá uma determinada doença que a cada 10 mil pessoas, 9.998 são acometidas por essa doença, porque elas têm maus hábitos alimentares, porque elas são sedentárias, porque essas pessoas consomem muitos alimentos refinados e por conta disso elas estão doentes. Então, 9.998 pessoas a cada 10 mil que têm esses maus hábitos alimentares ficam doentes. Aí o fulano sai, mas o meu tio bebe, fuma, se droga, dorme na zona e tá tudo certo com ele. Que legal. Então você está olhando para essas duas pessoas que estão fora da lista dos 10 mil, que são a exceção à regra, e você quer viver por eles. Eles já são exceção à regra. Por algum motivo. Tem gente que ganha na loteria. Eu não vejo pessoas ganhar na loteria todos os dias. Quantos amigos seus ganharam na loteria? Então assim, não viva a vida tentando ganhar na loteria com a sua saúde. Não viva de apostas. Viva de certezas. Viva de olhar para os números reais, para o que acontece na sua grande maioria, e não tornar exceções à regra as suas regras. A obesidade, a diabetes do tipo 2 e a hipertensão, pode-se dizer que a gente está olhando
para a mesma coisa. Porque, em geral, pessoas obesas vão ter esses dois problemas. Eles são causados pela mesma coisa. Então, o que é a hipertensão? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela tem um plano de 25 anos para fazer uma divulgação dos dados dessas diretrizes alimentares que foram pregadas até o momento. Só que não dava para abandonar tudo que foi dito de uma vez, porque o impacto social, o impacto financeiro ia causar muitos problemas. Então, todo ano a Organização Mundial da Saúde, durante os próximos 25 anos, vai fazer algumas alterações. Uma delas é que eles pararam de afirmar que o excesso de sódio causa hipertensão. Ele não causa hipertensão. Se você ingerir mais sódio, sim, vai haver um lapso momentâneo da sua pressão. Só que em pessoas saudáveis isso não vai acontecer. E não tem um peso tão grande da sua genética, não. Tem um peso ambiental. Acontece que na sua família, no seu grupo de amigos, as pessoas tendem a repetir as mesmas coisas. Então o fator genético não tem tanto peso, tem peso o fator ambiental. Quando a gente olha, são pessoas que fazem a mesma coisa. E que coisa é essa? Consumir muitos alimentos refinados e muitos carboidratos simples, que seriam doces, pães, massas. Esses carboidratos que a gente já sabe que não são tão legais, né? O que acaba acontecendo? Esse excesso de açúcar puro, vamos chamar ele de açúcar assim na sua corrente sanguínea, ele aumenta muito a hemoglobina glicada. O que é isso? Então vamos imaginar que esse excesso de açúcar ele se funde com as células vermelhas do seu sangue, tá? As hemácias. E é como se o seu sangue ficasse caramelizado. Se você gosta de comer muito açúcar, já deve ter feito uma pipoca com caramelo ou colocado um caramelo em cima do outro doce ou um doce caramelizado. Qual é a aparência do caramelo? Ele começa a ficar rígido, até ficar com uma aparência viscosa ou se tornar um caramelo, uma bala, não é? Agora imagina que o seu sangue seja desse jeito. Então ele não flui como se ele fosse um líquido mais passivo, um líquido que está totalmente solúvel, com uma aparência clara. Então quanto mais espesso fica o seu sangue, quanto mais o aspecto viscoso, imagine canos que empurram água pura, sem resíduos. É muito mais fácil para esses canos. Agora imagine que começa a ficar com uma aparência como um lodo e de repente isso começa a ficar espesso como se fosse lama. Isso faz com que os vasos sanguíneos recebam uma pressão muito forte, uma dificuldade em empurrar esse sangue espesso. Então não foi o sódio que causou os seus problemas, foi a sua alimentação. A mesma alimentação que eu falei até agora, que traz o problema da hipertensão arterial, também causa o problema do diabetes. E se uma pessoa constantemente se alimenta dessa forma, ela também vai ficar obesa. Então o hábito de remediar as coisas fez com que a pessoa da hipertensão arterial tomasse um remedinho para hipertensão. A pessoa do diabetes do tipo 2, o diabetes que é adquirido através de maus hábitos alimentares e de sedentarismo, toma um remedinho que abaixa a sua glicemia. E daí você tem lá o obeso que apela para tomar alguns medicamentos que ou fazem com que parte dos alimentos não seja absorvidos, que tira só a gordura dos alimentos e provocam diarreia, que abaixa rapidamente a glicemia, ou apela para medicamentos que tem uma função mais psicotrópica, que age na cabeça, inibindo a fome, e fica achando que estamos falando de coisas diferentes, E não é. Então essa é só uma das reflexões que eu quero trazer. Eu vou ter mais vídeos específicos que falam exatamente sobre cada uma dessas coisas. Só o diabetes, só a obesidade. E fica essa reflexão. Será que você já está no grupo de risco? Se você gostou do que você assistiu até agora ou acha que esse conteúdo é importante, dá um like no vídeo. Isso faz com que ele chegue para mais pessoas. Não se esquece também de seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no canal. Isso faz a gente crescer e esse conteúdo chegar para mais pessoas. Comenta também. Os seus comentários fazem com que eu construa os novos vídeos. E se você quer que eu produza um vídeo específico para alguém ou sobre um tema, escreve lá também. Isso me ajuda a saber qual que é o melhor conteúdo para eu produzir. Valeu?